Olá, aqui é a Caroline Batista, especialista em autoliderança, coach e palestrante, e hoje eu quero falar com você sobre aquele momento onde eu sei o que eu não quero, acho que sei o que eu quero, mas efetivamente eu tô lá no limbo, ou seja, eu não ando nem para trás e nem para frente. Esse momento eu chamo de momento botão off, né? O que é o momento botão off? O momento botão off é quando o nosso botãozinho interno que garante com que tanto eu quanto você nos colocamos em movimento, né, para fazer acontecer diante da nossa vida, seja da carreira, seja da vida pessoal, enfim, ele trava no off, ele trava lá no desliga, né, como se a gente estivesse realmente dormindo, né, hibernando, ao invés de estar indo buscar os nossos objetivos. O que eu recomendo, né? Muitas vezes quando a gente está vivendo esse momento de não quero mais isso e acredito que quero tal coisa, a gente acaba ficando nesse limbo porque muitas vezes existe uma resistência, né? Uma resistência de deixar aquela história que você construiu, de ter que abrir mão de algumas coisas que você julga que são importantes para poder construir outras que vão ser mais importantes ainda no seu presente e futuro próximo. E você está resistindo a essa mudança porque, óbvio, existe algum benefício nessa história, nesse passado, enfim, que você tem dificuldade de largar. Então, nesse momento, é o momento que a gente trava, a gente paralisa, né? Onde esse botão ele fica no off, aquele momento efetivamente que o quê? Você vai trabalhar, você faz a sua lista de coisas que tem que fazer, você sabe o que é prioritário, mas você não está disposto a dar a sua cota de sacrifício ainda, né? Na verdade, você quer muito, você se vê motivado, mas quando você realmente vai botar a mão na massa, alguma coisa trava, alguma coisa paralisa, e os dias vão passando e nada acontece. Então você sabe o que tem que fazer, mas não acontece, não se movimenta. E aí eu digo que nesse momento, toda aquela animação, toda aquela motivação de querer fazer algo novo, de colocar energia em algo que seja mais significativo ou representativo, acaba, né? Vai sendo minado pela falta de ação, né? Por você justamente estar lá olhando a atividade e pensando como ela pode ser feita, né? Muitas vezes ela aparece de diversas formas, não é você não consigo fazer, não, você fica pensando horas e horas em como executar essa atividade. Ou você vai empilhando, né, diversas outras atividades que até poderiam ser deixadas para depois, mas você vai dando um caráter de urgência e prioridade para essas outras atividades frente àquela que realmente vai provocar uma mudança. Quando isso acontece, o desânimo, a frustração e a sensação de que você não é capaz de construir algo novo, de colocar um projeto em andamento, em implantação e de ter, obviamente, colher os resultados disso, ele é muito grande. E com o tempo, a mediocridade, fruto desses sentimentos, dessa coleção de sentimentos, ela acaba sendo inevitável. Então, assim, destrave esse botão, né? Não fique nessa expectativa de que as coisas vão acontecer por si só, não é? Muitas vezes a gente fica naquela ilusão de que alguma coisa vai acontecer, um insight vai vir, um pensamento, alguém vai vir falar alguma coisa, enfim, e as coisas vão destravar. Não, elas não destravam se você não for lá e fazer. Isso parece óbvio falando, e eu sei que mas infelizmente o óbvio ele precisa ser dito e nem todas as pessoas estão presentes para isso. E eu vejo sim no meu dia a dia corporativo, no meu dia a dia de atendimento em coaching, nas minhas palestras, muita gente esperando que aquele grande momento, que alguma coisa possa acontecer que vá realmente impulsioná-las para frente. Se você realmente não tem essa energia para dar o primeiro passo, não são os outros que vão fazer por você. Então, existe uma frase, eu já falei aqui em diversos vídeos, eu sou péssima para gravar nomes de citações, eu gravo a frase em si, mas assim, tem uma frase que fala o seguinte: muitas pessoas sabem o que precisam fazer, certo? E eu tenho certeza que você sabe, que eu sei, mas poucas fazem aquilo que sabem. Então poucas pessoas são aquelas que saem do plano das intenções
do plano da atividade do planejamento e entra na ação. Reconhecer que às vezes existe uma dificuldade de se colocar em ação talvez seja o primeiro passo, porque aí você vai passar a ter um olhar diferente sobre isso e você vai se cobrar de estar em ação, de se colocar em ação. Eu já falei aqui, eu fui durante muito tempo publicitária, tive a minha agência, trabalhava na área de planejamento. Então, para mim, entrar em ação era algo que normalmente era uma coisa mais complicada, só que eu sei disso, né? Então, se eu sei, eu tenho o meu período da semana de planejamento, de pensar, de ver as questões estratégicas do meu negócio, e eu tenho aquele dia que é ação, aquele dia que eu me cobro realmente resultado, tá bom? Aquilo que você planejou vai derivar em que tipo de tática, que tipo de ação, e qual é o resultado disso? Para que eu também possa reconhecer que sim, eu planejo, que é uma coisa que eu gosto, mas eu também entro em ação, que é algo que é desafiante para mim, mas eu estou presente para esse desafio, eu não nego esse desafio. Eu tenho que botar mais energia? Sim. Eu tenho que botar mais força? Sim. Mas ela é necessário para quê? Para que eu possa realizar aquilo que eu desejo. Então, assim, todos nós temos o nosso botão interno que horas ele tá no on e a gente tá voando, né, fazendo acontecer e colhendo os resultados, e hora que ele trava. E quando ele trava, gente, é terrível. Eu falo isso porque eu também vivo isso. Por mais que eu seja coach, a gente tem que estar toda hora fazendo esse exercício de autoconhecimento e olhando para si. Eu também travo, né? Eu também, o meu botão de vez em quando para no off. Então, reconhecer qual é a resistência daquele momento, qual é a resistência daquela atividade, é o primeiro passo para você destravar e não cair no perigo de viver a mediocridade. A pior coisa que tem é uma pessoa com grande potencial vivendo uma vida medíocre, uma vida mais ou menos, uma vida bege, que nem eu sempre falo nas minhas palestras. Então, eu queria deixar você o seguinte: você vai travar? Vai. Todo mundo trava. Quando vive um novo desafio, uma nova oportunidade, mesmo aqueles que demonstram plena segurança, eles têm um momento que eles têm que respirar fundo. Não tem problema, tá certo? Mas você reconhecer que o seu dia tá passando, que você não tá entrando em ação, você não tá fazendo aquilo que precisa fazer para ter uma realidade diferente da que você tem hoje, aí tem um perigo. Aí você tem que olhar o que tá te travando, o que tá deixando, o que tá segurando o seu botão interno ali no off. O que tá segurando no off? Qual é a resistência? E existe um benefício de estar ali naquele lugar. Às vezes é um benefício muito prazeroso, às vezes é um benefício de dor, de ter que sair daquela zona de conforto, não importa. Pode ser prazer, pode ser dor. Olhe para isso e realmente coloque no papel. Eu adoro exercício de escrita. Eu tenho até um calo de escrever à mão, adoro escrever. E esse é um exercício que me dá muita clareza. Então, assim, escreva, né? Para que você quer tal coisa? Para que você quer uma nova realidade? E o que tá te impedindo? O que você percebe? Poxa, eu ando desanimado, eu tenho dúvidas, será que eu não vou perder aquilo que eu já conquistei, né? Então, comece a colocar isso e tenha mais clareza do porquê que você está travado, porque isso, pelo menos, vai fazer com que você tenha uma ação proativa em cima daquilo que te impede de dar o próximo passo. Então, não caia nessa armadilha da mediocridade do próximo passo, da mediocridade de ir para o próximo nível, que muitas vezes, diante dessa resistência, a gente, não, acho que eu tenho que sentar aqui mais um pouquinho, dar um passo para trás, olhar as coisas acontecerem, mapear o cenário primeiro para depois. Isso, muitas vezes, é uma armadilha do seu cérebro impedindo que você aproveite a oportunidade na hora que ela aconteça. E esse é um dos grandes aprendizados que a gente tem, né? É entender o aprendizado, entender a oportunidade na hora que ela ocorre e não anos ou dias depois, que aí acabou, né? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já sabe, clica aqui embaixo.
comenta comigo, mas eu vou pedir o seguinte, que você compartilhe para que mais pessoas possam ser impactadas também por esse conteúdo e que possa destravar esse botãozinho de off e passar a se movimentar em busca de ser o líder da sua vida, em busca de ser o protagonista, enfim, de colocar a mão na massa e viver uma nova realidade. Tá certo? Semana que vem tem mais vídeo aqui falando sobre como você pode liderar a si mesmo e com isso ser uma pessoa mais realizadora, ter mais autoconfiança e consequentemente melhores resultados. Tá bom? Tchau!